Sejam muito bem-vindos ao podcast Imigrantes que Inspiram. Aqui contaremos histórias de quem já encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram outras pessoas com suas histórias. Meu nome é Ilora, sou host desse podcast, também sou médica, terapeuta e imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada onde vamos conversar sobre adaptação, transformações, frustrações e conquistas. Vamos juntos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje finalmente conseguimos fazer essa gravação depois de uma longa jornada de tentar uma agenda em comum. Estou com a minha amiga Natália Monerá, que está morando na Inglaterra, mas eu quero que você se apresente, Nath. Fale quem você é, da onde você é no Brasil, onde você está. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Esse nosso fuso horário louco aí de 8 horas ou 9 horas de diferença, eu já estou um pouco perdida. Bom, eu sou a Nath, eu sou a Natália, eu sou do interior do Rio, eu sou médica, fiz a mesma faculdade que a Loura, onde nos conhecemos, e há 5 anos eu moro no Reino Unido. Eu fiz cardiologia e clínica médica no Brasil. Mudei para o Reino Unido há 5 anos para trabalhar aqui, fiz a revalidação do meu diploma médico, eu vim junto com meu marido, e hoje estamos aqui nesse frio, né, nessa nova essa mudança toda, né, e é isso aí. Então, e é justamente essa jornada toda que a gente, né, vai desenrolar aqui no podcast hoje. Na verdade, assim, eu lembro que quando eu estava no internato, você era minha residente. Nessa época, você já namorava com o Bruno, inclusive. Uhum. Só que eu não lembro de você falar que vocês queriam morar fora. Da onde que veio essa ideia? Tanto do Bruno quanto sua, né? Porque eu sei que foi o Bruno que foi primeiro, mas conta um pouquinho como é que surgiu isso aí. Então, quando eu fazia cardiologia no Rio, né, eu fiz cardiologia no Rio, ele fez oncologia no Rio também. Ele recebeu, na época, uma proposta de emprego para trabalhar com pesquisa. A gente sempre gostou de pesquisa, né? Tanto eu na cardio quanto ele na onco. Você lembra disso? A gente publicou algumas coisas até juntos na época, né? Uhum. Ele recebeu essa proposta para vir para cá e a gente estava noivo na época. E aí eu falei, vamos, a gente pode ver como é que é, né? E a gente veio para cá em 2018, passou 6 meses, e aí resolveu adaptou, a gente falou, não, a gente precisa ir mais preparado, né? Tanto do ponto de vista do inglês, quanto do ponto de vista cultural, e a gente voltou para o Brasil, ficou 1 ano no Brasil e se preparou do ponto de vista de revalidação médica completa, né? Do ponto de vista financeiro também, porque você começar uma vida em outro país, né? Uhum. É tudo Mas o muito que é diferente. exatamente essa preparação que vocês fizeram? Tipo, lá no Brasil ainda? A gente fez. O Bruno sempre falou muito bem inglês, né? Eu ainda falava, mas assim, a gente lê muito inglês, né? A gente entende muito inglês do ponto de vista médico, mas a gente não fala muito, né? Na hora de falar, a gente agarra, né? Tem Uhum. vários memes sobre isso. E então, assim, estudei inglês, eu fiz prova de inglês, né? Não só prova de inglês, mas para revalidar o diploma médico aqui no Reino Unido, você faz 2 provas de medicina depois da prova de inglês médico, uma prova teórica, uma prova prática, que eu não vou entrar em detalhe porque é muita coisa. E essas provas, assim, são difíceis para marcar, são difíceis de fazer, né? Não são baratas, é um valor investido. E fora isso, assim, quando você se prepara também, né, que eu falo de preparação, você, quando muda de país, assim, e você vem, por exemplo, alugar uma casa, eles não te conhecem, né, eles querem tantos aluguéis adiantados, né, você Uhum. precisa pagar visto, pagar luz adiantada, água adiantada, dependendo, né, do lugar onde você for morar, então você precisa de uma reserva financeira para isso, até porque assim, você vem para trabalhar, o seu primeiro salário só vai cair no final do mês, então esse primeiro mês é pesado, né? Uhum. Então, Sim. assim, Então, eu não sei se você está. Talvez eu acho que está um pouco. Não sei se eu estou entendendo certo essa linha do tempo, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. tá. Eu lembro que o Bruno, não sei se eu estou certa nisso, mas o Bruno tinha aplicado ou sido convidado para uma vaga específica de pesquisador em um lugar aí da Inglaterra, né?
Aí vocês foram conhecer. Isso. Mas ele já ficou no emprego um tempo nessa época? Ele ficou nessa época um tempo, que Aham, foi mais ou menos 6 meses, aí a gente voltou. Porque só aham. ele estava na época, permissão para trabalhar aqui. É, mas ele Não não valeu. validou, né? Ele só teve essa permissão porque ele estava na pesquisa. Ele não Não, ele validou a validou. medicina. Ele já tinha validado Validou. a medicina? Nossa, eu não sabia disso. Eu pensei que era só Existe, uma, não, eu pensei existem que era só várias uma permissão. rotas, né? Existem várias rotas. Depende muito, assim, se você tem residência, se você não tem residência, Aham, né, especialização. Se você tem especialização, qual a sua especialização? O Reino Unido tem várias formas de você entrar na parte médica, né? uhum, Você pode, inclusive, existem algumas rotas que você pode trabalhar aqui como médico, se você quiser, não é o nosso caso, tá? Sem ter o tal do o CRM daqui. Mas aí você não pode trabalhar com paciente, por exemplo, tá? Existem alguns médicos, por exemplo, que trabalham com médicos que trabalham em laboratório, que eles não precisam de CRM, mas eles podem eu trabalhar como pensei que médico. era isso que o Bruno tinha. Não, 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 a gente fez da forma mais difícil mesmo. Entendi. Então tá, daí o Bem Bruno veio, brasileiro. o Bruno foi, trabalhou esse tempo, daí eu lembro que daí vocês decidiram voltar também, porque você precisava do tempo de atuação na cardiologia, não era uma coisa assim, no Brasil? Eles exigem um tempo. Você não pode ficar mais de tanto tempo sem, por exemplo, sem trabalhar, nem que seja de férias. É cheio de burocracia, assim. Mas aí a gente, para se adequar a tudo que eles pedem, a gente voltou para o Brasil, ficou mais um ano e a gente mudou para cá de novo no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Então vocês, depois que vocês já tinham feito esse tempo de retorno do Brasil, né? Daí vocês foram de vez no final de 2019. Nesse tempo que você ficou aí acompanhando ele, nesse que ele estava trabalhando e tal, você ficou estudando inglês. Como que foi esse período de só estudar inglês? Péssimo, né? Porque assim, a gente é médico, está acostumado a fazer 90 horas de plantão semanal, consultório, aquela coisa toda. Então, na verdade, ele ficou 6 meses, eu fiquei um tempo menor, eu fiquei 4 meses, eu vim depois, assim. Então, mas é muito ruim, porque você sente falta de atender, né? Apesar de eu ainda ter um vínculo naquela época eu tinha um vínculo com alguns pacientes do Brasil, né? Aquela coisa toda, eu voltei a estudar, o que não por um certo lado, porque assim, desde que a gente entra na faculdade de medicina, a gente não para, né? Então, você tem um tempo assim para estudar, para você, né, para se dedicar, para poder fazer mais exercício físico. Isso foi muito bom, né? Mas ao mesmo tempo você sente falta daquela rotina atribulada da medicina, Uhum, né? uhum. Então, daí no final de 2019, então, vocês voltaram já com todo traçado, no caso da sua validação, que ele já havia validado, ele voltou para o mesmo trabalho. Voltou para o mesmo trabalho. Faltava uma etapa para eu fazer, que aí eu fiz aqui, né? Porque a prova é aqui, não adianta você fazer do Brasil, porque tem que fazer daqui. Só que foi uma confusão, né? Porque veio pandemia, então eles jogam as coisas mais para frente. O Reino Unido, diferente do Brasil, ficou 6 ou 7 meses com tudo fechado. A gente só podia ir no supermercado, na farmácia, no hospital. Então, Uhum. assim, nada aconteceu. Então, foi tudo jogado para frente. Foi uma confusão danada. Eu lembro que nessa época a gente se juntava online para estudar, você lembra disso? Uhum. Para dar umas aulas de medicina em inglês, uma para a outra, para A gente fazia aquilo, tudo em né? inglês, porque você tá. Eu não lembro se você já tinha feito a prova de inglês, mas eu lembro que você estava estudando ainda bastante inglês. E aí eu também, né? Sempre estou ali tentando estudar, evoluir no inglês. E aí a gente começava também a dar aula da medicina, do Covid, coisa nova que estava vindo, como é que Protocolo, era, protocolos. E aí começou a telemedicina para você, né? Como que começou esse processo de você entrar na telemedicina? Porque você já estava aí, né? isso. A telemedicina já existia no Brasil há alguns anos e por causa da pandemia ela veio com mais força, né? E quando começou a Covid, uma amiga minha que estava aqui também, ela falou, olha, eu estou trabalhando numa empresa de telemedicina, a gente está precisando de gente, você não quer ajudar? Porque assim, né, eu estava aqui, o Covid no Brasil,
a minha vontade era de voltar e ajudar, porque a gente tem esse instinto, né? Uhum. E família aí, né? A gente preocupada e tudo mais, mas não tinha como, não tinha voo, nem se eu quisesse, né? Na época. Uhum. Era muito restrito e tudo mais, então foi a forma que eu achei de ajudar, sabe? Naquela época. Então, eu atendi muito paciente com Covid naquela época, é, e por causa disso, a telemedicina foi evoluindo e depois eles me convidaram para trabalhar com cardiologia, né? E aí as coisas vão chegando à relação hoje que a gente vai chegar nesse lado. Sim, sim. Então, e aí me conta assim, como é que, lógico que eu sei que tem muitas etapas, muitos processos, mas conta um pouquinho do processo de validação, assim, o que foi mais desafiador, um pouquinho de como é as provas, porque eu sei que tem muita gente da área, né, da saúde, muitos médicos, amigos meus, enfermeiros e tal, que tem curiosidade de saber como são esses processos. Primeiro, assim, o que eu te falei, existem várias rotas, mas eu vou te falar que eu fiz, tá? Uhum, Você faz a prova de inglês, que tem o inglês da área da saúde, que é o OIT, ou tem o IELTS, que é o inglês geral. Você pode fazer qualquer uma das duas provas. Para quem é médico, a nota é mais alta, a nota de corte é mais alta, tá? Então, ali você faz uma prova de inglês. Você tem tempos e questões, e, né, deixa eu fazer uma pergunta, o IELTS Academic ou General? é o acadêmico. É o Tá. acadêmico. Uhum, E você tem que, no IELTS você tem que tirar 7 de 9 em todas as, né? Tanto no reading, no listening, no writing, no speaking, né? uhum, E no IELTS, e no OAT, a nota vai entre A, B, C e D. É um pouquinho diferente. uhum. Depois você vai para uma prova teórica, que, se eu não me engano, são 180, que já tem tempo que eu fiz 180 questões em 3 horas. Cai tudo, assim, pediatria, ortopedia, cardio, ética, tudo. Existem cursos para isso, bancos de questões para isso, né? Tipo um curso da vida, só que em inglês. Exatamente, só que em inglês. E Aham. depois que você passa dessa, tem a prova prática, que são 18 cenários práticos, com atores e tudo mais. 18 não, são 16 com mais 2 de descanso, mas assim, você entra numa sala, você lê um caso clínico em 1 minuto e meio, 2 minutos, você entra na sala, tem que atender esse paciente, tem que examinar esse paciente, dar uma conduta, tirar as dúvidas do paciente, cada consulta em 8 minutos. Meu Deus. Meu E, obviamente, tudo Deus. em inglês, né? Então, é desafiador. E assim, você entra numa sala, tem uma gestante, você entra na outra sala, é um paciente psiquiátrico, você entra numa sala, outra tem uns alunos que você precisa ensinar alguma coisa, aí você entra numa outra sala, uma emergência, um infarto. Então, assim, é como se fosse um plantão mesmo, né? Assim, só que em outro Você pode idioma. contar quais foram os casos que você pegou? Posso? Vamos ver o que eu lembro. Eu peguei uma fratura numa idosa, depois Hum. eu peguei um paciente com crise convulsiva, eu peguei um paciente em crise aguda de asma, eu peguei uma gestante que queria saber se tinha dúvida entre parto normal e cesárea, eu peguei um paciente com palpitação, era um eletro, e eu fiquei super feliz quando eu peguei esse, porque essa eu tirei nota máxima. Ah, com certeza, né? Que mais? Teve uma paciente vítima de abuso do marido, e ela não fala, assim, você que tem que ir pegando as Os dicas sinais. para saber o que perguntar, sabe? Uhum. Tinha uma paciente com anemia que era vegana e ela não queria tomar nenhuma medicação que fosse à base animal, então você tinha que conversar com ela, mostrar que tinha outras opções e tudo mais. Ah, acho que eu não lembro mais o São restante, mas quantos assim, cenários no total? são 16. São 16. Nossa, é muita coisa. No outro tinha que ensinar um acadêmico de medicina a fazer um exame de testículo, um exame testicular. Enfim, assim, fazer uma prescrição, as prescrições aqui são super diferentes, tem uma estação só de prescrição. Assim, só de pensar na dor de cabeça, porque é Meu Deus. exaustivo, assim, muito pesado, é uma prova muito difícil, mas os brasileiros têm um índice de aprovação nessa prova absurdo. Nós somos muito bons médicos no Brasil. Uhum. A A gente gente aprende muito na raça, né, eu acho.
E a gente tem, o que o britânico cobra muito nessa prova, é você ter empatia, sabe? Você saber o que aquele paciente quer. Por exemplo, nesse caso clínico da senhora, que era uma fratura, tudo bem, se você tratasse a fratura, manejasse a fratura, o que da questão não era esse. O que você precisava descobrir é que ela estava preocupada com o marido que morava em casa, que tinha Parkinson, quem ia cuidar do marido se ela ficasse internada. Então, Uhum. assim, consegui descobrir isso e tal, eu tirei nota máxima nessa questão também. Eu fui super bem na prova, assim, graças a Deus, mas quem não perguntava isso não conseguia atingir a questão, entendeu? Então, na verdade, a gente tem aquele olhar como um todo, que eu acho que o médico tem que ter, né? Como um todo, né? A pessoa tá ali com dor no peito, você não tem que pensar só no infarto, né? Tem que pensar o que levou aquilo, os fatores de risco, como é que eu posso Uhum. ajudar. Então, eu acho que nesse ponto essa prova é muito bem feita, assim. Muito Sim, bem sim. É, assim, a gente generaliza nós brasileiros, mas a gente sabe também que não são todos, né? Mas tudo bem, né? A gente defende os bons no Brasil, né? Mas enfim. Ô, Nath, qual foi a pior parte, assim, do processo da validação para você? O que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil, assim, eu tenho 11 anos de formada atualmente, então acho que o mais difícil foi voltar a estudar coisas que eu já não via há muito tempo, ginecologia, pediatria, né? Porque clínica médica eu vejo todos os dias, né? Mas essas outras áreas que a gente não tem mais contato e essa ansiedade de prova, né? De vou passar, não vou passar, né? Que a gente sempre tem. Eu acho que foi o mais difícil. E quanto tempo demorou todo o processo? Você sabe, mais ou menos? Desde que você falou assim, não, vou realmente entrar no processo, até fazer prova de inglês, fazer prova teórica, prova prática, quanto tempo levou? Eu acho que 1 ano e meio, 2, mas assim, foi tudo um pouco atrasado por causa de pandemia, tá? Se você Uhum. vem hoje pra cá e resolve fazer tudo direto, talvez você consiga encurtar isso para 1 ano. Porque, na verdade, não é só o tempo de você estudar, é o tempo de ter a data da prova. Porque eles Sim. têm Tem uma quantas por ano? assim, eu Você acho que sabe? são 4 PLAB 1s por ano, eu acho. E PLAB 2, que é a segunda prova, que é a prática, tem mais, assim. Às vezes tem 3, 4 por semana. Entendi. E é caro o processo? Lab 1, eu não me lembro muito bem, talvez umas 200 libras, convertendo para o real, são uns R$ 1.400. E Uhum. Lab 2, acho que é o dobro disso. Sim, fora os cursos, né? A viagem para fazer a prova, o hotel, os cursos têm estações práticas, então não é barato, não. É bem caro, né? Aqui também é bem caro o processo, mas enfim, a gente está falando do céu. É, e aí, então, depois que você conseguiu, aí você já conseguiu ser cardiologista direto? Ou como é que foi? Não. Aí são Mas elas, conta. são Não, ótimas. mas então conta como é que foi para ser cardiologista. Então, você pode trabalhar como clínico com interesse em cardiologia, isso você pode trabalhar, mas para ser cardiologista tem outras rotas. Você faz residência de novo, que são 8 a 10 anos de residência aqui, tá? Misericórdia. Porque eles estudam mais? Na verdade, no Brasil são 60 horas semanais a residência médica, que são 40. Então, se você for pegar, né, o que a gente faz em 4, 5 anos no Brasil, o que eles fazem em 8, 10, mais ou Não, menos. 60 horas no papel, né? Porque às vezes é mais que 60 horas, vamos combinar. Muito mais, acaba a gente fazendo 70, 80, dependendo do lugar, né? Mas existem rotas também de, por exemplo, assim, de você comprovar que você faz certas coisas na sua especialidade, então você só faz um tempo de adaptação aqui, se for o caso, tá? Depende muito da residência. Residências que têm mais procedimento, por exemplo, cirurgia, você tem que comprovar que você fez não sei quantas cirurgias disso, não sei quantas cirurgias daquilo. E às vezes os plantórios no Brasil são tudo à mão, você não tem como comprovar, né? Residências com menos procedimento, por exemplo, endocrinologia, que você precisa comprovar mais tempo e tudo mais, é menos difícil, vamos dizer assim, tá? Uhum. Mas é que a gente tem que pensar, Elora, assim, que vem gente do mundo inteiro, né? Gente com passados, com estudos diferentes. Então,
se não for um processo muito bem feito e com muita comprovação, né, eles não podem garantir que Uhum. estão colocando um profissional experiente aqui, né? Tem o porquê de ter todo esse processo, né? Tem. E eu acho que faz muito sentido. Hoje, assim, na minha cabeça, a gente fica assim, ai, para que isso tudo e tal, não sei o quê. Muita comprovação, tradução de documento, de histórico escolar e tudo. Mas faz sentido, né? A gente. Você vai cuidar da saúde de outras pessoas, né? Sim. Então, faz sentido. Mas daí você hoje é cardiologista aí ou atende como clínica com interesse em cardiologia? Hoje eu sou clínica com interesse em cardiologia. Eu estou no processo dessa documentação, né, de revalidar a cardiologia em si, porque no Brasil a cardiologia, ela, para você fazer procedimento, você faz outras subespecialidades após a cardiologia. Aqui não, quando eles fazem cardiologia, eles fazem tudo, marca-passo, a gente faz também, a gente é Uhum. exposto a isso, mas não de forma intensiva como eles são aqui, Uhum. entendeu? E também no Mas Brasil tem muita questão do interesse, né? Tipo assim, às vezes não tá na grade, mas você, se você tá lá se oferecendo a fazer, você sempre aprende se você quiser, né? Tipo, igual eu sim, aprendi o TI com você. Não era da, não era da minha grade, mas eu estava ali com você num extra. Então, exatamente. no Brasil a gente pode fazer isso. No fora, o que eu vejo aqui, pelo menos, é muito mais difícil. Tipo, é tudo muito burocrático para você poder pisar dentro de uma UTI se não é dentro da área que você está atuando, entendeu? Tanto que aqui no Brasil a gente faz o internato médico durante a medicina, que eles fazem após a Depois. medicina, são 2 anos, né? Então é um pouco diferente, sabe? Eles não têm essa coisa de botar a mão, né, no paciente antes da formatura, eles só vão fazer isso praticamente depois, assim, né? Então é diferente, assim, é entendível, né? A gente tem que se adaptar, não é? A gente está mudando de país, a gente tem que se adaptar, né? E Hum. não o contrário, mas eles vêm aos poucos que assim que a gente faz procedimento bem, que a gente entende de umas coisas que para eles demoram muitos anos para chegar naquele ponto, a gente já vem pronto, né, com isso. Então, eles vão tomando confiança, vão entendendo, depois, e daqui a pouco eles perguntam, né? Nossa, tem mais desses de onde vocês vieram, né? Traz para cá, porque eles é muito bacana ver isso, assim. Mais uma vez eu falo, o brasileiro é muito bom. A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata, né? Que a gente é muito bom mesmo, assim, confiar no nosso taco que a gente vai longe. Sim. Ô, Nath, você contou que, assim, o sonho inicialmente de morar fora veio mais do Bruno. É, como foi para você, assim, quando teve essa notícia, esse convite e tal? O que passou na sua cabeça na época? Porque não tinha muito esse sonho em você, ou já tinha? Na verdade, é uma coisa assim, que eu nunca tinha viajado muito para fora do país, né? Assim, não tinha situação financeira na época, né? Para fazer isso. E essa oportunidade eu acho que foi uma coisa muito bacana. E depois que você começa, né? Conhecer outras culturas, e assim, eu gosto muito de morar aqui hoje, muito, assim. Eu acho que no início eu me encantei, lógico, por poder passear, por conhecer outra cultura, mas hoje, assim, já morando aqui há praticamente 5 anos, né? É, é muito, assim, eu amo o Brasil, né? Voltaria hoje, a gente estava até conversando isso um pouquinho antes, né? Assim, acho que nunca diga nunca, mas, Uhum, assim, é, segurança, a forma de trabalho médico é diferente, assim, eu não dou plantão. Poderia, né? Tem outros empregos para isso, mas assim, me encanta muito o fato de terminar de trabalhar às 5 da tarde, entendeu? De estar em sim. casa toda noite, de ter fim de semana, uma coisa que no Brasil eu não tinha. Poderia ter, depois de muito tempo, acho que de formado, de um consultório estabilizado, eu acredito que sim, mas eu tenho uma qualidade de vida aqui que na época não tinha no Brasil. Uhum. Então hoje você diz que gosta muito, né, de estar aí, foi uma decisão certa. Foi uma decisão certa, mas é o que eu falo para todo mundo, assim, gente, a gente nunca vai saber quando se a gente não for, né? A gente vai sempre ficar pensando, ai, como seria se eu tivesse ido, como seria se eu não tivesse ido, né?
Então, assim, eu gosto muito, assim, eu sou feliz pessoalmente, feliz profissionalmente. Obviamente, né, tenho saudade da minha família, falo com meus pais todos os dias, nem que seja pelo WhatsApp, né? Saudade dos amigos, mas me adaptei, Sim. né? É o frio. Então, em falar em frio, né? Me conta aí, assim, quais foram as dificuldades de adaptação. Primeiro, quais cidades você já morou aí e quais foram esses desafios de adaptação, assim, a vida aí? Eu morei em Cambridge, em Londres, foram as duas cidades que eu morei. Em relação à adaptação, acho que o clima é o pior, né? A gente sai do Brasil, do Rio de Janeiro, para vir para um lugar onde faz 0 grau no inverno, onde escurece 4 horas da tarde, né? E você aprende, né, a comprar um casaco melhor, a ter uma meia melhor e tudo mais. Acho que o clima, principalmente. Culturalmente, a gente está falando de Inglaterra, de cidades onde tem muita gente do mundo inteiro, então acaba que as coisas se misturam muito. Então, você tem contato com o britânico, mas você tem contato com o indiano, com o filipino, né, com gente do mundo inteiro. Então, isso é muito bacana, né, Uhum. culturalmente falando. Agora, comida é complicada, né? Assim, tem que cozinhar em casa, porque, caramba, é muito difícil, assim. A gente cozinha em casa, tem muito ingrediente bom no supermercado, mas comer na rua é muito difícil e muito caro, né? Muito caro. O custo Então, de vida aí é muito caro, né? é muito caro. É muito caro. Mas, por ter uma igualdade, vamos dizer, uma igualdade social, se não tem muita diferença social, por exemplo, você senta num restaurante para jantar à noite, tá o CEO de uma empresa e tá pessoas com empregos mais simples, mas todo mundo tem condição de pagar naquele restaurante. Todo mundo Uhum. tem condição de ter um telefone bom, ter um celular bom, entendeu? Então, não tem essa desigualdade social muito grande. Então, dá para todo mundo fazer um pouquinho de tudo, dá para todo mundo viajar para um outro país, Sim. entendeu? E tem alguma história engraçada, alguma coisa assim interessante assim desses perrengues que você já passou, ou de idioma, questão do idioma, ou a questão de adaptação? Você lembra de alguma coisa engraçada aí para contar pra gente? Olha, assim, pontualmente falando, eu não sei, mas acho que você pode ser super fluente em inglês, trabalhar em inglês. Você reconhece um brasileiro quando você vê uma porta escrito push and pull. Todo mundo fica parando ali, fica puxando e empurrando aquele negócio. A maçaneta da porta. Você olha assim de longe e fala, brasileiro, não sabe se está puxando problema com isso, mas pensando em idioma, acho que no início eu era muito tímida, mas para falar e tal, mas agora a gente. E outra coisa, assim, outra coisa que eu aprendi também, né? Não tenha vergonha do seu sotaque, né? Sotaque a gente vai ter, né? É verdade. Quando que foi que você superou isso? Porque eu lembro que na época que a gente estudava, você conseguia ser mais tímida para falar que eu, e eu era muito tímida. Quando que isso mudou para você? Eu acho que depois que você começa a atender mais pacientes com mais frequência em inglês, isso vai se perdendo, porque assim, os próprios pacientes falam, nossa, o seu inglês é muito bom, e você pensa, não, não é, né? Mas né? E assim, no fim das contas, a gente continua falando dois idiomas, né? Às vezes eles falam um só, e o inglês ele tá acostumado com isso, porque muita gente fala inglês, então você tem sotaque de todo canto, né? O Uhum, importante é você passar a mensagem. Se você às vezes erra um tempo verbal, alguma coisa assim, todo mundo entende, né? uhum. Obviamente, você não vai errar uma medicação, você não vai errar um diagnóstico, não vai falar que é infarto e o negócio é apendicite, né? Claro. Mas isso aí é muito, muito grosseiro, mas você vai se soltando, assim, e tem que perder um pouco de como o Bruno sempre falou melhor do que eu. A gente sentava num restaurante, era ele que pedia as coisas. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que começar a pedir, tenho que começar a ir sozinha, eu tenho que começar a pedir ajuda nas lojas, né? Uhum. Então, assim, por mais que eu não estava procurando nada específico, eu parava numa loja de maquiagem e falava, oi, me explica como é que faz isso aqui? Só para ter uma conversa, né? Uhum. E você É, começa a ter amigos, sim. enfim. E uma coisa muito importante também, como que foi esse apoio do Bruno nesse processo seu todo aí?
nesse sentido até do idioma, mas da validação e tal, como que foi isso? Ele, por ser médico também, assim, ele estudou tudo comigo, né? A gente estudava junto, a gente fazia cenário juntos. Mesmo que eu falasse alguma coisa errada, ele, assim, eu sentia que ele não me corrigia num primeiro momento, mas falava, tenta falar de uma outra forma isso para mim, né? Então, assim, ele me apoiou em 100% do processo. Quando eu tinha que fazer alguma prova, ele ia comigo. Às vezes a gente ia uns 2 dias antes, ficava revisando aquilo comigo, né? Porque ele já tinha passado pelo mesmo processo, né? Então, sabia o quão difícil era. Mas como ele sempre falou inglês melhor antes, né? Para ele era uma coisa mais natural, que para mim não era. Mas fez tudo comigo, assim, estudava os cenários, tudo, tudo. Eu lembro de um congresso que ele foi na Alemanha, passou 2 dias na Alemanha e ele fazia vídeo comigo para fazer cenário comigo, justamente para a gente não perder o tempo de estudo. Então, eu acho que quando a gente migra, tem quem se apoiar é muito importante, né? É lógico que tem gente que faz isso com o pé nas costas, mas eu acho que se eu tivesse que vir sozinha, eu não viria, sabe? Eu te admiro muito, assim, apesar de você ter família aí onde você tá, né? A gente sabe que é difícil, assim. Não, mas Então, essa questão do apoio, assim, é fundamental. Inclusive, não só o apoio, né, do parceiro e tal, marido, mulher e tal, mas de amizades que se constrói ao longo do caminho, né? Como que foi esse processo, a construção das suas amizades aí? Como é que foi isso? no início, a gente fez mais uns amigos do trabalho, gente daqui, né? Da Irlanda, da Escócia e tudo Que mais, falava só inglês, inclusive. ou em inglês, inclusive, né? Mas depois, assim, até por causa da tecnologia, da internet e tudo mais, a gente acabou conhecendo brasileiros, né? Que são o meu grande apoio aqui hoje, né? A grande maioria médicos também, acaba que pela profissão a gente se conhece mais fácil, né? E, assim, nossa, eu não tenho o que falar, assim, eu sei que por mais que às vezes eles não morem na mesma cidade, eu sei que eu precisar, vem alguém aqui se eu precisar de alguma coisa, entendeu? Hum, Então, é maravilhoso, assim, tem hora que um tá mais desanimado, o outro tá mais animado, então conversa e acaba ajudando, né? sim. Até nesse processo mesmo de revalidação, eu tenho amigas que não são revalidadas aqui ainda, então a gente às vezes estuda com elas, tira uma dúvida, ajuda, né? Porque isso é importante, assim, então, tem que Sim, não, trazer esse é gente pra gente, né? É, é essencial, né? Inclusive para a saúde mental e tudo mais, ter essas pessoas para poder contar. Lógico que hoje em dia realmente é mais fácil a gente conversar e tal com pessoas, amigos, familiares que estão no Brasil, mas ter ali perto, né? Poder falar assim, não, vem aqui, vamos tomar um café, vamos conversar e tal. E entrando nesse assunto, o que mais assim que você fez ou faz, ou ainda faz, né? Para cuidar da sua saúde no modo geral aí? Tá. Eu faço exercício físico, eu fazia mais intensamente até a minha bebê nascer, né? Que a gente teve uma neném aqui recentemente. Então ela ainda tá muito pequenininha, ainda amamento, então não dá para eu voltar para academia, mas eu já voltei a fazer uns exercícios em casa, tá? Fora que você tem uma rotina doida, que você já voltou a trabalhar e tudo mais, mas tudo bem, a gente vai chegar nesse assunto. Tudo bem. E então eu faço exercício físico, eu fazia terapia até um tempo atrás, até a minha terapeuta me dar alta. O que foi muito importante, principalmente na época do Covid, assim, né, pós-Covid ali, né, que eu acho que terapia é importante para todo mundo o tempo todo, mas nessa época foi muito importante para mim. E como a gente cozinha em casa, a gente acaba que tem uma alimentação mais regrada, obviamente que a gente tem as suas fugidas, né, de vez em quando, tá mais cansado com a rotina e tudo mais, Uhum. mas eu acho que é isso, assim, pelo menos a gente tenta, né. Suplementa as vitaminas, né? Porque vitamina D aí é necessário para todo É, mundo. tomar diariamente, vitamina D, então, nossa. Não tem sol nesse lugar direito. Precisa muito. Ah, e aí, depois que você, então, voltando, né, na linha do tempo, você validou e tal, começou a trabalhar. Como que é a sua rotina hoje? Com que se você trabalha com quais os mil trabalhos que você trabalha?
Fora, né, ser mãe de uma bebezinha, trabalhar em casa, né? É. Conta. Então, o que eu faço hoje? Eu atendo numa clínica aqui presencialmente, uma clínica de um brasileiro, inclusive, né? Então, o nosso público é a maioria brasileiro, mas a gente tem pessoas que falam espanhol, inglês e tudo mais, tá? Eu faço esse atendimento presencial umas 2, 3 vezes por mês. Eu coordeno uma equipe de cardiologia de uma telemedicina no Brasil, tá? De forma virtual, obviamente. E eu dou aula numa faculdade, dou aula de saúde digital, né? Assim, a minha rotina já foi diferente, mas por causa da maternidade isso mudou, tá? Uhum, uhum, E porque eu preciso ainda ficar com ela, justamente por ela é menor de 6 meses, eu preciso amamentar e tudo mais, né? Quero ficar com ela, quero viver essa maternidade. Talvez eu não viveria dessa forma intensa como eu estou vivendo aqui se eu estivesse no Brasil, né? Fora que aqui a gente não tem, assim, não tem diarista, não tem babá, então nós fazemos tudo. E eu não falo só eu, assim, graças a Deus o meu marido é maravilhoso, a gente faz tudo junto. E às vezes o cuidado da bebê é mais intenso por mim, pelo fato da amamentação e tudo mais, então ele cozinha, ele faz tudo, então a gente tem uma parceria, a gente trabalha muito bem em equipe, sempre uhum. trabalhou, né, desde que a gente trabalhava no Brasil como no plantão, então essa é a rotina, assim, né? E como que foi essa maternidade, assim? Já era programado vocês terem um filho? Como é que foi o processo da gestação? Como é que foi os atendimentos aí, né, médicos em relação a isso? É muito diferente em relação ao Brasil, eles são muito menos invasivos em tudo aqui, tá? A gente tinha a ideia já de ter filho entre 2023 e 2025, ali mais ou menos, e aí a gente acabou, engravidei no ano passado, e aí comecei o pré-natal aqui, que é muito diferente, assim, você só começa mesmo o pré-natal com 3 meses, com 12 semanas, né? Meu Deus. O teste que você faz de gravidez é o teste da urina, você não faz um beta-HCG no sangue, né, quando a gente faz no Brasil. Então assim, a gente faz aqui 2 ultrassons só, 2 exames de sangue só, não faz a reposição vitamínica que a gente faz no Brasil, é uma reposição vitamínica muito inferior. E a gente é médico, é Você muito. fez por conta. Fiz tudo por conta. Eu tive acompanhamento online no Brasil, uma amiga minha GO que me ajudou em tudo. Eu tive uma amiga minha nutróloga que me ajudou em tudo. Trazia as coisas do Brasil para fazer, são os extras aqui. Fiz exame de sangue quando eu fui ao Brasil, então acabou que foi meio que um protocolo misto, né? Mas aqui foi muito diferente, assim. Eu programei cesárea, porque eu me sentia mais segura, porque eu Mas aí achava. pode programar? Pode, é difícil você convencer, né? Porque assim, o pré-natal não é feito como obstetra, o pré-natal é feito com uma enfermeira chamada midwife, né? Que é Midwife. Aham. especialista em obstetrícia. E eu insisti pela cesárea, não porque eu sou a favor de cesárea e contra normal, não é isso, mas eu tinha medo de fazer um parto normal aqui, que eu achava que eu não ia ter a monitorização necessária que eu teria no Brasil, tá? Então eu programei cesárea, eles aceitaram, só que eu entrei em trabalho de parto 2 dias, 3 dias antes da minha Tá cesárea. vendo? Não é você que decide. Não sou eu que decido. E assim, graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei lá, pedi a cesárea, só que eu já estava dilatada e meu trabalho de parto durou 3, 4 horas, assim, só. Entendeu? Foi muito rápido. Então, ela chegou chegando e, e nasceu, assim. Aham. Graças a Deus deu tudo certo, assim. A monitorização que eu achava que eu não ia ter, eu tive. Foi maravilhoso. E não é esse o feedback que eu tenho de muitas colegas que tiveram parto aqui. Eu acho que eu dei muita sorte. Foi muito bom, assim, tive todo um apoio, fiz um elogio formal para eles, mandei depois, assim, sabe? Toda a equipe foi Vocês ficam no quarto, separadinho que o Bruno podia ficar junto, tudo. a gente fica num quarto onde, né, faz o parto,
né? Ele fica o tempo todo comigo, né? Tem obstetra vindo, a midwife que faz o parto, aí obstetra vindo, o anestesista vindo, porque você pode fazer com sedação, pode fazer com peridural, né? Você fez com algum desses ou não? Eu fiz com peridural, não funcionou, aí eles me levaram para a sala de parto depois para fazer uma hack. Minha contração era muito curta, eu não estava conseguindo ter o período expulsivo, o tempo do período expulsivo ali ideal, e acabou ela nascendo com fórceps, né? Uhum. Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo, né? E eu não, assim, eles foram muito rápidos em tudo, eu não tenho uma vírgula para reclamar, sabe? Aí a gente fica com o bebê o tempo todo, o marido, o acompanhante fica com a gente o tempo todo, e aí passei um dia no hospital e no outro dia eu fui embora. No outro dia à noite eu fui embora. Eles fazem todo o exame físico da criança depois. Aí a coisa que acontece depois, que é muito diferente do Brasil, é que no Brasil, quando você tem um bebê, você tem a primeira consulta do bebê com um mês, você tem consulta mensal, não sei se é até o primeiro ano, até os primeiros meses, aqui você só tem uma consulta com o bebê com 2 meses. Uma consulta. Mas a midwife não, ou uma enfermeira não vai na sua casa para ver como é que tá? Elas vêm 3 ou 5 vezes nos primeiros 10 dias para pesar o bebê e avaliar a amamentação, tá? Uhum. O que eu achei fraco, assim, do ponto de vista médico, porque amamentar é difícil pra cacete, tá? Muito difícil. Se não tiver com a pega correta da dó, e o bebê chora, e às vezes não tá conseguindo A sugar. teoria é muito mais fácil. Nossa, infinitamente, assim, eu já admirava, eu admiro cada vez mais, assim, quem amamenta, e não só quem não amamenta, porque amamentar não é só o fato de você dar leite do seu peito, né? Mas, assim, mesmo que você esteja dando a mamadeira com fórmula, assim, todo o processo de entendimento, o maternar é muito difícil, né? Assim, sabe quando você a luzinha que faltava assim para você admirar a sua mãe ainda mais, assim, sabe? E admirar todas as mulheres que você conhece que passaram por isso. E é bizarro, é bizarro. Realmente muda a chavinha, né? Nossa, assim, é intenso em todos os âmbitos, assim. Privação de sono, amamentação, entender o que é cólica, o que não é. Nossa, é muito difícil, mas é indescritivelmente maravilhoso. Oh, que lindo. É tão lindo ver você, mamãe. Oh, Nossa, eu fico hospedada. é muito lindo. Eu admiro muito também minhas amigas. Ainda mais assim, eu tenho você, tem uma amiga que também que recentemente, né, se tornou mamãe. É tão legal ver essa mudança, sabe, da personalidade da pessoa, que realmente transforma em outra pessoa, assim, né? É uma outra versão que nem você conhecia, nem ninguém conhecia ainda. Eu sou outra pessoa, assim, e eu não sei nem se eu sinto, eu não, no momento não sinto falta de quem eu era antes, assim, não consigo me ver sem minha filha, assim, Aham. é estranho, é estranhamente bom, assim. E, Nath, uma coisa muito interessante também, né? É o processo da casa de vocês. E não o processo em si, mas o processo de vocês fazerem tudo por vocês mesmos, né? Porque isso é bastante comum para quem mora fora, os imigrantes. Sim, não tem fácil acesso, nem barato, serviços de reforma, de obra, não sei o quê. E aí a Nath, né, se mudou para uma casa, comprou uma casa e que teve que reformar tudo. Como é que foi esse processo de mãos, maridos à obra, né? Quase. Então, com muito conhecimento do YouTube, né, e eu falo por mim e falo por todos os outros brasileiros aqui. A gente, comprando casa ou vivendo de aluguel, você pode fazer reforma, conversa com a pessoa que está te alugando e tudo mais, né, só no Brasil mesmo. E a gente mudou para uma casa com muito papel de parede, muito antiga, carpete, que é muito comum nos países frios, né? E a gente optou por mudar isso. E esse trabalho manual aqui, além de ser difícil, se quiser arrumar alguém para reformar, assim, talvez você consiga vaga para o ano que vem, tá? É muito caro, né? Então, a gente resolveu fazer por conta. A gente assistiu muito vídeo no YouTube, pegava dica com os nossos pais, e foi fazendo, assim, né? Instalava um piso, arrancava um carpete, instalava um piso, amassava uma parede, pintava. Vocês reformaram a cozinha inteira, né? E A sala gente, também?
Ou a casa Casa, toda? a casa toda, na verdade. A gente reformou os 2 quartos, assim, primeiro, e aí a gente mudou para essa casa. E depois a gente reformou a parte de baixo, cozinha, sala. A gente só não reformou o banheiro, mas o restante a gente fez e os nossos pais tiveram aqui no início do ano, então deram uma ajuda para a gente também, né? Porque eu já estava grávida, não conseguia fazer muita coisa, então Quando você eles se mudou para ajudaram. essa casa, você já estava grávida? Não, foi Ah, uns 4 meses antes, assim, mas a gente fez muita coisa nesse tempo antes, né? E ainda tem muita coisa para ser feita, assim, mas né, com a rotina nova a gente tem deixado muita coisa para frente, mas tudo, assim, Natália, tem que fazer uma prateleira para um armário, eu vou, corto a serra eu tenho medo, mas eu corto no serrote, eu pintar um negócio, a gente pinta, tá perfeito? Não, mas é tão bom a gente estar em casa e ver que aquele errinho ali é nosso, sabe? É muito gostoso, assim. Parece uma É, terapia. são coisas assim que eu vejo que possibilita a gente, como imigrante, a descobrir várias outras coisas que somos capazes de fazer, né? Tipo, Talentos. obras. Porque é muito comum por aqui. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, que ela alugou uma casa agora também, mas tinha um quarto que estava meio mofado, ela conversou com o dono da casa, ele falou, não, pode fazer que eu desconto do seu aluguel. Aí ela mesma fez com o marido, desenrolaram, e a gente vai aprendendo. Ô, Nath, quanto tempo depois da Catarina nascer que você começou a trabalhar? Mas, Olha, mas deixa eu doido. ver, eu faço os meus horários em tudo que eu trabalho, tá? Assim, gente, isso não é atingível, não precisa fazer isso. Eu Ah, aí não tem licença maternidade, né? Ou tem? tem dependendo do seu emprego, tá? É, o que eu faço atualmente, eu poderia escolher o meu tempo de licença maternidade, tá? Mas, como eu faço o meu horário, eu comecei a trabalhar, assim, uma vez a cada 15 dias, ou uma horinha no final da tarde, que é onde o Bruno fica com ela, né? E aí, eu consigo organizar o meu horário. Eu acho muito importante falar isso, Elora, porque as pessoas se comparam muito na maternidade, né? E não só assim, meu filho tá andando, meu filho tá falando, não é isso, assim, pô, fulana tá falhando, fulana já perdeu peso, fulana consegue amamentar. Cara, assim, não é uma regra, cada criança é diferente, cada rotina é diferente. Eu trabalho porque às vezes eu trabalho ali 1 hora, 2 horas no final da tarde, e ela fica com meu marido, mas, assim, não tem babá, né? Talvez se eu tivesse, eu trabalhasse mais. Né? Se eu tivesse o suporte, né, a rede de apoio, né, dos meus pais e meus sogros, eu trabalharia mais, com certeza. Mas é o que dá para eu fazer ali, tá? Para eu manter os meus vínculos, mas mais para frente eu vou retornando aos poucos. Uhum. Graças a Deus, isso é uma oportunidade que eu tenho, né? Mas eu sei que muita gente não tem, que muita gente tem, às vezes, a licença maternidade de 4 meses, às vezes menos, às vezes 6 meses, tem que voltar antes, e assim, tem que se adaptar, né? É. Ô, Nath, em algum momento, ou em alguns momentos, você já pensou seriamente em desistir da imigração e voltar para o Brasil? Com certeza absoluta. Eu acho que eu falo isso por todos os imigrantes. É, E quais foram os principais momentos assim que você lembra que tipo tava assim por um fio de cabelo para você voltar? eu acho que quando teve a pandemia e assim o medo dos pais ficarem doentes e a gente ser médico e não poder estar ali para ajudar, né? A maternidade faz pensar isso sempre, né? Pensar, poxa, eu queria que meu filho estivesse crescendo perto dos avós, né? Que a gente sabe a importância dos avós e tudo mais. Às vezes eu sinto vontade de dar um plantão, né? Você fala, eu quero voltar, dar um plantão. Ah, mas aí você não pode dar plantão? Posso, mas os contratos de trabalho são diferentes do Brasil, assim, não tem como eu ir lá fazer um plantão, acabou, entendeu? Você é contratado para ser E não plantonista, pode então fazer um monte de coisa também no plantão, né? Mas aqui não pode. Tipo assim, tem procedimento que eu não posso fazer no plantão como. intubação, um acesso profundo, isso é do anestesista, né? Aqui também é assim.
Então Quando é chegasse o anestesista, o cara já estava entubado com acesso com acesso e eu já falando assim, só escreve aí, moço, eu já fiz tudo. É diferente, mas assim, todo mundo passa por altos e baixos, né? Por isso que eu falo assim, todo mundo pergunta assim, ah, mas você mudou para sempre? Não, nunca vou dizer isso, entendeu? E também, Lô, se eu tiver que voltar amanhã, não tem medo de voltar amanhã, não. A gente volta, trabalha, se ajeita. A gente, como médica, né, Nath, eu sempre falo isso para as pessoas aqui, a gente tem um privilégio muito grande em relação a isso, né? Tipo, a gente pode voltar a qualquer momento. Não é super fácil de ter uma carga horária que a gente gostaria, não, mas a gente consegue trabalhar, sim, semana que vem no Brasil, se a gente quiser. Né? Uhum, Então, a gente tem essa flexibilidade, a gente continua pagando CRM no Brasil. exatamente. Então, isso é realmente muito, muito bom, né? Assim, é uma vantagem da nossa profissão, né? Assim, você precisa de médico independente. Pode ser que você não consiga trabalhar no seu hospital de escolha, no plantão de segunda-feira de dia. Mas você vai conseguir um sábado à noite em um outro lugar para começar, e depois as coisas vão se ajeitando, né? Não é voltar para o consultório de um dia para o outro, né? As coisas vão se ajeitando, mas tem com certeza, essa possibilidade, né? Uhum. E como você falou que seus pais foram para aí, né? Seus sogros, sogro e sogra também. Como que foi receber a visita deles aí? Quando que foi a primeira vez que eles foram? Na verdade, acho que não foi agora, né? Eles já tinham ido antes. Já a gente já recebeu os quatro, né, em momentos separados, antes, e é ótimo, assim, para você ver que eles vão passeando pelos lugares com a gente, eles vão vendo a cidade que você mora com outros olhos, assim, sabe? E assim, meus pais, por exemplo, nunca tinham vindo para cá antes, então eles descobrem um monte de gente que fala português, que às vezes eu conversava praticamente todo dia ali numa padaria, alguma coisa, eu nunca ia saber, né? Porque é muito bacana isso, ver com outra visão, né? Descobrem coisas diferentes, lugares diferentes, lojas diferentes, enfim. É muito bacana e é muito diferente, assim. Eu não sei se você já teve essa experiência de receber sua mãe, assim, na sua casa, né? Finalmente é o contrário, né? Eu acho assim, poder preparar um jantar, né, para eles na nossa casa, né, mostrar as coisas diferentes. Mas eles vieram sempre no verão, assim, né, primavera, verão. No inverno ainda não vieram, não, porque eu acho que se vierem no Não inverno tem eles nem não voltam porquê, nunca né? mais. Coitados. Coitados, para que levar eles no inverno? Não sai de casa, né, porque é realmente adaptação difícil, muito difícil. É. E aí depois eles foram para poder ajudar vocês quando a Catarina nasceu, né? Aí também E já foi outro momento, né? Totalmente diferente, eles já conheciam. já conheciam e todo mundo se dividiu, assim, né? Os homens ficaram na parte mais da obra, minha mãe e minha sogra ficaram mais me ajudando com a bebê, fazendo uma comida, arrumando uma casa, nossa, eles ficaram um mês depois do nascimento dela, e assim, foi ótimo, porque é um momento muito intenso, né? Então, você ter pessoas para contar, pessoas que você confia, né? De eu poder dar uma voltinha no supermercado e deixar ela, né, com a minha sogra, deixar com a minha Uhum. mãe. Então, isso é muito bom. Né? E depois que eles foram embora, que a gente vê a realidade, né? A dificuldade e tudo mais, né? Porque você fala assim, poxa, é ótimo, é desafiador. Você sabia, né? Que, assim, que ia ser fralda o tempo todo, ia ser mamar o tempo todo. Só que, assim, é o seu colo o tempo todo. Daqui a pouco você começa a ficar com tendinite na mão, né? Dor no ombro, no pescoço. Mas eu fico assim o tempo todo, né? Porque, né, casamento, olhando ali, daqui a pouco você tá cheia de dor. Então, assim, é bom ter gente para dividir, né? Mas, assim, elas participam de tudo, assim, eu filmo tudo, eu fotografo tudo, eu mando para elas o tempo todo, a gente faz vídeo, né? Então, é muito bacana. E agora que a gente vai ao Brasil no final do ano, né, poder levar ela para conhecer, né, o restante da família. Eu tenho uma avó ainda, então
E para elas verem também agora, porque é diferente, né? O recém-nascido, né, não interage, não sorri, nada, né? Agora que ela tá com 5 meses, 6. 5 meses, isso. Então, é Gargalha, uma né? idade muito gostosa, né? Muito bom, muito bom. É muito gostosa. Ô, Nath, e se tivesse, assim, que eleger uma conquista que para você foi essencial nesse processo todo de imigração, o que que você falaria? Que pergunta, hein? Pessoal, profissional? O que você vier na sua cabeça, ué. Caramba, eu acho que é tanta coisa. Na verdade, acho que começar, entre aspas, do zero, né? Tendo presencialmente a sua única rede de apoio no início, a pessoa com que você veio, né? No caso, meu marido, eu acho que isso é uma grande conquista, assim, porque passa momentos de altos e baixos, né? A gente tem que botar a cabeça no lugar, tem momentos que você fica mais triste, tem momentos que está mais feliz. Então, acho que saber lidar com isso tudo com saúde mental, eu acho, né? Acho que é o mais. Eu acho que foi a maior conquista, assim, porque desistir é muito fácil, né? Acho que adaptar é mais difícil. Eu acho que não sei se eu respondi essa pergunta. Um pouco, mas tá bom. Um pouco mais evasiva. Não, vamos caminhando para o final, e aí eu fiz com todo mundo, vou fazer com você também, uma brincadeirinha assim, sabe aquele jogo, não, bate-bola, jogo rápido, que eu Sei. falo, então, mas é coisa assim, bem simples, tá? Então, mas eu queria que você falasse a primeira coisa que vier na sua cabeça quando eu falar alguma coisa, tá bom? Tá, tô aqui suando já. Amor. Filha, Hum, não tem como. família. Eu acho que é a base de tudo. Imigração. Difícil pra caramba. Um desafio. Saudade. Uma saudade. Ai, meus pais. Um sonho. Aposentar no Brasil, no calor. Ai, ai. Uma conquista. Uma conquista. Se sim uma palavra, eu posso responder uma frase, assim. Vai o que vier na sua cabeça. Eu acho que conseguir esse balanço trabalho, vida pessoal, acho que mais pela maternidade, isso fez minha cabeça mudar muito. Encontrar um caminho do meio é bem difícil, né? Mas é muito mais confortável, vamos dizer assim. É uma conquista, né? É uma conquista, com certeza. Nath, eu queria aproveitar esse momento para te agradecer muito, porque eu sabe que você, além de uma amiga muito querida, mas assim, a nossa amizade foi construída com um momento que eu aprendi muito, assim, você me ensinou muito, você foi essencial para a minha carreira profissional, como amiga, eu tenho muito, muito, muito orgulho de você. Eu sempre tive já, né, em toda etapa, assim, eu já ficava morrendo de orgulho. Cada coisa que você vai fazendo a mais, eu fico, assim, muito, muito feliz pelas suas conquistas, por todo o processo aí da validação que eu acompanhei um pouquinho e sei que foi realmente muito difícil. Que as pessoas entendam isso, porque realmente é um processo, é muito difícil. É muito processo, é muito estudo, muito choro, né? Muitas dificuldades que passa aí. Você ter decidido ter, né, o filho, conseguir ter uma filha maravilhosa, que é a Catarina, ela é muito linda, eu quero conhecer em breve, inclusive. Mas eu sou muito, muito grata pela sua vida e por eu poder ser sua amiga, por eu poder fazer parte de alguma forma, mesmo a gente de longe. A gente sempre está mandando uma mensaginha, assim, né? E parece que a gente se falou ontem, né? Toda vez que a gente conversa. É muito gostoso isso.
Amo muito você, amiga. Muito obrigada por participar dessa loucura. Mesmo a gente demorando para conseguir gravar, você ter, né, feito questão de estar aqui comigo, fazer parte disso tudo. Aí eu queria que você deixasse assim, uma palavra final para quem quer imigrar, para quem escutou até aqui, deseja passar talvez esse processo de validação, ou fazer o processo de imigração. O que você gostaria de falar para essas pessoas? Primeiro eu quero agradecer pelo elogio, apesar de eu achar que eu não mereço tanto, e dizer que, assim, que acho que a recíproca é verdadeira. Pode parecer que não, talvez na sua cabeça, mas, assim, você me ajudou muito também naquela época, porque ter você como minha acadêmica naquela época incentiva a gente a estudar mais, porque você tinha dúvidas, e eu já como médica formada, eu tinha que trabalhar para responder aquelas suas dúvidas, né? Então, é um incentivo para a gente estudar. Eu acho que a gente acabou se tornando amiga naquele processo. Você me ajudava na época no CTI, a passar visita nos pacientes, a gente discutia os casos, e sempre me sobrava um tempinho até para estudar para minha prova, para minha segunda residência, né? Isso é maravilhoso. Acho que se não fossem esses momentos, talvez eu não tivesse conseguido. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito pela sua vida e pela sua amizade também, durante esses anos todos. E mesmo com esse fuso horário, a gente sabe que o celular está aqui. Se precisar de alguma coisa, a gente manda uma mensagem, mesmo com delay para responder, a gente está ali, né? Tenho muito orgulho da sua trajetória também, de ter migrado, porque eu sei o quanto é difícil, né? De estar estudando também, porque eu sei o quanto é difícil. E eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que querem migrar, assim, se você tem esse desejo, essa curiosidade, eu, a gente fala, vá, né, dê as caras, mas assim, com o pé no chão também, eu acho. Pesquise antes, vá com uma reserva financeira, se possível, vá com o contato de alguém que possa te ajudar caso você esteja passando algum perrengue, seja ele do idioma, né, né, assim, acho que a gente tem que ter em quem se apoiar, né, não é porque você está na Inglaterra que é todo mundo maravilhoso com você, existem os problemas, existem as violências de todas as formas, né, mas acho que as pessoas têm que pesquisar. O que eu vejo, muita gente me procura, muita aluna até hoje me procura perguntando: é fácil validar aí? Como é que eu faço para validar aí? Aí você grava um áudio de 20 minutos, a pessoa fala: nossa, é difícil. Então, Nem assim, o áudio quer escutar, né? pois então, assim, é um processo difícil. E, assim, gente, foi, imigrou. Gostou, não gostou? Graças a Deus a gente tem para onde voltar, né? A gente tem nosso país, a nossa casa, que eu amo de paixão, né? Que eu sinto falta todos os dias, enfim. Eu acho que nenhuma decisão ela precisa ser para sempre, né? E a gente, como médico, a gente tem de se definir muito pela nossa profissão, né? Eu conheço médicos que vieram para cá e não trabalham com medicina, trabalham com outra coisa, são mais felizes, são mais realizados profissionalmente, né? Então, assim, eu acho que estudar antes, assim, antes de meter as caras, ver o que dá para fazer, né? Entender os processos direitinho e as coisas vão se adaptando. E se não der certo, muda. É isso aí. O processo de imigração não é fácil, mas também é muito gostoso, né? É uma outra faculdade também, né, Nath? De vida, né? É uma É. coisa que a gente só aprende vivendo mesmo, assim. Eu falei com uma amiga em um dos episódios, não lembro qual, mas ela falou assim: a minha avó falava que a vida é uma escola, e a imigração, eu falo, a imigração é uma faculdade, uma Nossa Senhora! pós-graduação, um mestrado, um negócio assim, entendeu? Doutorado, tudo junto. É desafiador, assim, mas graças a Deus a gente encontra pessoas boas nesse processo, né? Então a gente se ajuda, se apoia. Eu acho que ter essa rede de apoio de alguma forma é muito importante. E a gente cresce muito também, né? Muito, nossa, muda muito a cabeça. É outro pensamento. Sim. A gente conversou tanto que eu acabei me esquecendo de pedir para ela o contato do Instagram para ela compartilhar com vocês.
mas ela permitiu que eu compartilhasse aqui, então estou gravando essa parte para ficar aqui para vocês. O Instagram dela, profissional, é @dradoutora.natalia com TH cardio. Esse Instagram, ela compartilha várias dicas, ela deixa lá as informações para atendimento na Inglaterra, então quem quiser também perguntar outras coisas, pode entrar em contato com ela lá. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais, @Elora Lopes, e também temos o Instagram do podcast, @Imigrantes que Inspiram. Nath, então, muito obrigada a todos que escutaram até aqui. Espero que a gente possa ter outras temporadas, quem sabe falando de alguns assuntos mais específicos e não só a história da imigração, né? E se tivermos outras temporadas, você já está convidado para as próximas. Eu vou, a gente arrumou um fuso horário aí para você, tá de manhã, para mim tá de noite, tá tudo certo. Então tá bom, um beijo, pessoal. Até o próximo. Obrigada.